Buenas, buenas, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Como vocês podem ver, de volta ao nosso habitat natural aqui na nossa casa no Brasil, né, rapaziada? Depois da nossa imersão, da nossa experiência absolutamente fantástica que a gente teve na Espanha, estamos de volta, né? Que no fim das contas a vida é assim, né, rapaziada? Tudo que começa termina, mas a vida é feita de fases, de momentos e nos quais todos se aprende, todos se progressa, e a verdade é que foi uma experiência fantástica, como vocês poderem ver. E bom, nesse vídeo, mais uma entrevista que a gente também teve a honra e o privilégio de poder ter feito ainda lá na Espanha, lá em Sevilha, com André Collin. André Collin é uma figura bastante conhecida dentro do voleibol, tanto brasileiro, mas principalmente na Espanha, porque ele construiu praticamente toda a carreira dele na Espanha, tanto como jogador, mas também principalmente como treinador em clubes como o Elche, feminino de vôlei, Logronho, Múrcia, e agora principalmente ele está no time de Sevilha, no Carrasol, lá em Dos Hermanas, onde ele atua como diretor da canteira, ou seja, na base, trabalha também como treinador, mas é como o cara que vai certificando de que tudo está sendo bem feito no desenvolvimento das jogadoras, e um cara que tem uma trajetória espetacular, um cara super profissional, e a gente teve a honra e o privilégio de poder conversar com ele, né? Mas aí, rapaziada, já deixa aquele like, já curte, comenta aí o que espera, o que acha, e também, claro, se é novo no canal, já se inscreve. Mas é isso, rapaziada, espero que vocês curtam a entrevista e nos vemos em breve. Bom, pois então estamos aqui diretamente de Dos Hermanas, uma região bastante bonita de Sevilha, porque estamos com um ilustre convidado, André Collin. Como é que tá? Certo? Mas para a gente começar, André, eu gostaria de perguntar um pouquinho, porque eu sei que tu teve uma carreira como jogador também, né? Quando tu começou com o vôlei, de que maneira tu encontrou o vôlei como o teu esporte, né? E como foram os teus inícios lá no Banespa, né? Que foi o time que começou, né? Bom, primeiramente comecei jogando na rua. Sim. Sou de São Paulo e tinha um grupo de amigos que gostava muito do voleibol, e foi quando que eu comecei. E meu primeiro contato a nível de clube foi perto dali de casa, que eu sou da Zona Leste de São Paulo, que era no SESI. Uhum. E o SESI ele tinha alguns jogadores que compaginavam o clube do SESI com clubes grandes, como poderia ser o Pinheiros, o Banespa. E um amigo me viu e tinha um perfil de um jogador bastante alto. E aí me ofereceu a oportunidade de fazer um teste no Banespa. E a partir daí foi quando eu comecei a minha história um pouco no voleibol, nas categorias de base do Banespa. Interessante. E esses teus inícios assim no Banespa, como é que foi, cara? Levou muito tempo até poder chegar no profissional, essa transição assim de juvenil para profissional, como é que foi para ti assim? Foi um largo caminho, foi um caminho difícil, porque eu já com 13 anos de idade já me ofereceram um alojamento para poder morar no clube. E isso para mim, que era tão pequeno, para mim foi uma adaptação um pouco difícil, complicada. Choque, né? Então foi isso, um pouco desde pequeno já fora de casa, dedicando 100% no vôlei e indo para a escola de manhã e treinando à tarde. Uhum. E nesse meio tempo surgiu uma oportunidade para jogar em São Caetano. Uhum. Eu era primeiro ano de juvenil. Em São Caetano me ofereceram um projeto para jogar no juvenil e no adulto. Uhum. Então foi aí quando eu dei o passo de trocar o Banespa pelo time de São Caetano e já ter essa ponte do juvenil para o profissional de uma vez só. Sim. E na verdade foi uma escolha difícil, mas era um desafio que eu sempre tive essa vontade, não, de poder provar, de dar o passo, e deu tudo certo, na verdade. E tu diria que esse foi como o momento mais importante assim para tu conseguir dar esse passo assim profissional, realmente? Não? Foi uma decisão muito difícil nesse momento, e eu acredito que uma decisão uma das mais importantes na minha vida, porque ao final das contas no Banespa sempre existe uma frase que me comentou o diretor, que era: pensa bem, porque pode ser que você seja feliz, mas a oportunidade ela pode desaparecer se não der certo. Sim. Mas eu assumi a responsabilidade, era uma estrutura inferior, porém eu tinha essa vontade, não, de poder provar numa estrutura mais humilde, mas também ter um contato com
com um time adulto, profissionalizar um pouquinho mais cedo do normal. E agora, cara, eu queria te perguntar um pouquinho, assim, justamente assim, depois da tua trajetória profissional, como foi percorrendo? Você chegou a jogar na seleção brasileira, né? Seleção brasileira de base. Então, assim, as principais competições que tu jogou, até que nível tu conseguiu chegar, assim, na tua carreira como jogador, né? Bom, eu tive a sorte de estar na seleção de São Paulo, primeiramente. Okay. E a seleção de São Paulo era muito forte. A minha geração é a geração 79. André Nascimento, William Mago, Ezinho, Rodrigão. Sim. Então são gente que super top. Então a gente montava a seleção paulista, ia pro Campeonato Brasileiro e a gente conseguiu ganhar tudo. Infanto Juvenil, que eram 2 anos, a gente ganhou os 2 campeonatos. Juvenil também 2 anos, também a gente conseguiu o tetracampeonato brasileiro dessa geração. E cada ano tinha a convocatória da seleção brasileira. E eu nessa época, eu jogava de meio, era central. A minha estatura não era o perfil que eles buscavam na seleção brasileira. Por mais que eu destacasse a nível nacional e na seleção do estado de São Paulo, para o cenário mundial não era muito atrativo pela minha altura. Então, sempre que eu ia convocado para a seleção brasileira, eu não conseguia chegar no grupo final que ia para a competição, ou seja, mundial ou sul-americano. Justamente porque o perfil de jogador que eles buscavam na base era, no caso do central, de 2 metros para cima. Então, acha que isso te prejudicou de alguma maneira na tua carreira, assim, indo adiante, não? Por um lado, era frustrante. Na verdade, que chegou uma época já que eu não queria ir. Eu preferia pedir a renúncia em lugar de saber que ia acontecer previamente. Sim. Então, o que acontece que eu já estou mais ou menos velho, né? O que acontece que quando eu jogava na base, ainda não existia a figura do líbero. Okay. Então, eu jogava de central, recebendo. Então, sim, eu estava participando ali na linha de passe. Na organização, né? E a minha transição já para o meio do central para a ponta não foi complicado, porque eu já tinha uma base, né? Eu já tinha um contato com a recepção, então não foi complicado para poder trocar de posição. E a minha formação, que eu sempre comento isso no Banespa, foi tão integral, tão importante, que eu também, a base de ataque, na parte ofensiva, não tive dificuldade de me adaptar. A velocidade que eu tinha no meio me ajudou para poder incorporar essa velocidade na ponta. Okay. Então essa transição foi bastante, digamos, liviana para poder se me adaptar. Ok, interessante. E assim, cara, ao longo da tua carreira, tu comentou alguns nomes, assim, mas qual tu diria que foi o jogador, assim, o melhor jogador que jogou ao teu lado, assim? Bom, tanto ao teu lado quanto contra, assim, que mais chamou atenção, assim, a nível no voleibol, assim? Eu destacaria, na parte de levantadores, destacaria o William Mago e o Rafael Carioca. Os dois estiveram na seleção brasileira adulta um longo período de tempo. Sim. E quem mais eu posso assim destacar? E já na frente ali, joguei contra gente top, contra Giba, contra Tandy, contra Marcelo Negrão, ou seja, tem gente que tem um nome assim, um pouquinho importante no voleibol brasileiro. Claro. E pra gente terminar a etapa da tua carreira como jogador, cara, se tu tivesse que aí me ensinar um momento assim, o momento principal da tua carreira, assim, mais marcante pra ti? Foi quando eu decidi vir para a Europa. Sim? Foi uma decisão também bastante importante para mim. Foi... Bom, depois que tive um período ali dos primeiros anos de adulto ali no Brasil, eu decidi dar uma parada para poder me formar. Sim, me formei em educação física. E depois disso eu sempre tive na mente poder voltar a jogar no mundo profissional, e foi quando surgiu a oportunidade de eu vir jogar aqui na Espanha. Okay. E a partir desse momento foi quando eu tive que tomar essa decisão, porque eu tinha um filho pequeno, tinha 2 anos nessa idade, nessa época. Sim. E para mim foi uma decisão bastante difícil, porém não me arrependo em absoluto, e foi uma coisa que marcou a minha vida no que é dar um passo importante na minha vida e poder construir uma carreira aqui na Espanha. Primeiramente como jogador durante os anos, e depois com esse lado de técnico, que eu já estou há 12 anos trabalhando aqui. 12 anos, bastante tempo já, né? E quando tu chegou na Espanha, qual foram as impressões que tu teve, assim? Eu não sei se ao longo da tua carreira jogou em lugares internacionais, assim, quando tu chegou na Espanha, que impressão tu teve, assim? Foi muito difícil para tu adaptar a nível pessoal, assim, não só questão como jogador, assim? Né? Bom, uma cultura bem diferente à nossa. Sim. Bastante diferente. Isso foi
uma das coisas que levou um tempo me adaptar, o idioma. Sim. Por mais que seja uma língua latina muito perto e tal, eles têm um ritmo aqui de falar muito rápido e para mim foi complicado. Estava um pouco saturado do vôlei e decidi dar um passo ao lado e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar num centro de menores como educador social. Me desconectei um pouco do vôlei no que era nível profissional, mas segui em contato com o vôlei mais amador. Jogava assim com amigos, podia estar jogando uma segunda divisão e trabalhando ao mesmo tempo. E quando chegou, depois de 4 anos, surgiu uma oportunidade de poder entrar no corpo técnico de um time de Andorra. Era um projeto bastante bacana. E meu papel ali era ser assistente técnico, preparador físico e estatístico do time. E o projeto não saiu para frente porque uma série de patrocinadores no último momento decidiram dar um passo atrás. E foi quando surgiu uma oportunidade onde eu já tinha a minha residência instalada, que era em Múrcia. E surgiu a oportunidade de ser o técnico do time da UCAM, que era na época o UCAM estava em Superliga. E me surgiu essa oportunidade. E eu coloquei o time, foi na primeira jornada que eu joguei, foi na 7ª, 8ª jornada. O time ia 10º na classificação. E no final da fase regular, a gente terminou em playoff, na 4ª colocação. E isso foi como um boom aqui na Espanha, de destaque, de um time bem humilde, porém com o trabalho que a gente realizou, a gente conseguiu meter o time na semifinal da Superliga. E a partir do ano seguinte foi quando surgiu a oportunidade de ir para Logronho, e foi quando a gente conseguiu vários títulos durante as duas temporadas que a gente esteve lá. Tu diria que essa etapa do Logronho, porque tu ganhou 2 títulos nacionais, né? Não, a primeira temporada em Logronho a gente conseguiu o triplete, que foi a Supercopa, a Copa da Rainha e a Superliga. E no ano seguinte a gente foi subcampeão da Copa da Rainha e campeão da Superliga. Tu diria que essa talvez tenha sido, até agora na Espanha, a tua passagem mais importante, assim? Sem dúvida. Foi a nível de títulos, de importância no vôlei, essa foi a mais exitosa, sem nenhuma dúvida. No ano seguinte, eu não renovei o contrato com eles, resolvi assinar com um time de Elche, que estava assim, mais perto da minha casa, da minha esposa e minhas filhas. E ali a gente conseguiu na Superliga 2, na Superliga B, o ascenso para a Superliga Iberdrola. Isso também foi uma etapa bastante bacana na minha carreira. E deixa eu te perguntar uma coisa, André. Assim, nos times que tu foi treinando, tu notou muita diferença assim, no voleibol, agora falando mais do voleibol mesmo, na prática do voleibol aqui na Espanha comparado àquilo que está acostumado no Brasil, assim, nas técnicas, na maneira que se comportam os times, ou não notou muita diferença assim, na maneira que se pratica o esporte, né? A diferença é grande na estrutura dos times. Na estrutura como tal, o Brasil tem uma estrutura profissional mais avançada, desde das categorias de base até o adulto. Normalmente o trabalho que se realiza ali é mais focado de uma maneira progressiva, né, do que as categorias de base até chegar no adulto. Porém, aqui na Espanha, no princípio, não era assim. Agora, eu acredito que a evolução é bem maior do que ao princípio. E também é importante que as pessoas aqui elas estão se formando mais. Porém, a metodologia de trabalho, pelo menos na época que eu estava no Brasil, é bem diferente da que eu me enfrentei aqui. Porque no Brasil tem um estilo de ensinamento, por assim dizer, que é completamente diferente, porque no Brasil, como posso dizer, assim, um resumo assim para quem entenda, é muito estar em cima de uma caixa para poder atacar, é muita repetição, muito exercício analítico, e o brasileiro também é mais assim como se pode dizer, no volume de treino, é muitas horas, muita repetição, e aqui, porém, é mais voltado para um sistema de jogo mais realidade de jogo, não tanta repetição em cima de uma caixa, senão situações de jogo onde você pode fazer as mesmas repetições e dar um plus, uma qualidade diferente. Não digo que é melhor ou pior, senão um estilo diferente. Eu ia te perguntar assim, mas tu acha então que no Brasil está um pouco mais profissional que aqui de modo geral, não? Não diria mais profissional, senão tem um estilo diferente a metodologia de trabalho, por assim dizer, é um pouco diferente ao que se está fazendo, não só na Espanha, mas também na Europa. Em outros lugares aqui. Isso. E eu acredito também, eles também
estão mais abertos à globalização, essa de poder abrir um pouco mais essa metodologia para poder se adaptar ao que é atual, tanto a nível do desenvolvimento do vôlei, mas também o desenvolvimento das pessoas. Claro. E agora, André, falando um pouquinho aqui da tua etapa agora atual, né, aqui no Carrasol, né? Primeiro eu te perguntar como surgiu essa oportunidade, né? Porque tu veio como papel de diretor, né, da base, assim. Como surgiu essa oportunidade e te perguntar assim, um pouco como é que está sendo essa etapa para ti, uma etapa nova, como está afrontando assim, no modo geral? Bom, eu decidi dar um passo ao lado com times profissionais. É uma coisa que o mercado ele é bastante curto, bastante limitado, e os projetos não me chegam a motivar da maneira que eu possa trabalhar nas condições que eu quero. Da melhor maneira. Então eu preferi assumir uma responsabilidade diferente, porque sou apaixonado pela base, eu vim da base, porém é isso, que é uma coisa que eu assumo assumo essa responsabilidade. Me surgiu essa oportunidade de vir aqui para Sevilha e com a direção técnica de toda a classificatória de base, porque aqui eles sempre buscavam uma figura para poder implantar um estilo de trabalho onde, desde a categoria Benjamin, que são as pequeninas de 8, 9 anos, até a categoria prévia ao adulto. Então, meu papel aqui principalmente é instaurar essa metodologia de trabalho para que todos os técnicos trabalhem da mesma maneira, adaptado às idades, porém com uma linha de trabalho completamente fixa nessa metodologia. E além de poder treinar algumas equipes, eu também faço a formação contínua dos técnicos aqui para poder dar essas ferramentas para eles desenvolverem o que é essa metodologia de trabalho. Então é um trabalho contínuo, onde a gente começa desde zero para poder implantar o nosso sistema de jogo. Ok, bacana. E desde que tu chegou aqui, tu já dentro desse teu trabalho, já vem notando a evolução assim dos times, das jogadoras, já consegue ver que tem uma evolução e pouco a pouco vão se preparando assim, não? Sou bastante prudente nesse sentido, mas a gente tem que valorizar, a gente tem que ter uma análise do que foi no passado, né, do que foi a temporada, por exemplo, sem ir muito mais longe, os resultados que se obtiveram na temporada passada e os que a gente logrou esse ano. A gente conseguiu meter pelo menos 2 times nos playoffs da linha feminina, que foi o cadete e o juvenil. No caso seria o cadete infanto juvenil lá no Brasil, sub-16. 16, né? E o que é essa evolução, eu vejo que os técnicos que estão baixo a minha responsabilidade, eles assumiram essa responsabilidade com muita ambição. Entenderam, né, o propósito? Sim, completamente. E isso é uma coisa que eu tenho um agradecimento tremendo, porque no final das contas, cada um tem o seu estilo, tem uma maneira de trabalhar, porém, essa aposta que o Carrasol fez por mim me deu essa possibilidade de poder chegar até as pessoas e explicar o porquê se faz, né? Não é porque aqui eu mando, não é dessa maneira, é porque eu explico o porquê de fazer cada coisa, cada gesto técnico, e explicar também o que é, tanto na parte do que é o desenvolvimento dos treinos, o desenvolvimento da tática no jogo, e também o mais importante que a gente está agora trabalhando é a questão da gestão das pessoas, é a gestão das jogadoras e também a gestão do grupo, ou seja, uma gestão individual, uma gestão do grupo e uma gestão também com as famílias. Porque é importante que a gente possa ter todo esse controle e poder dar as ferramentas necessárias para que o desenvolvimento do time, tanto a nível individual como coletivo, possa ter um resultado que a gente quer nesse final de temporada. E assim, cara, vendo, por exemplo, essa temporada, né, o time do Carrasol, o time principal, teve muito bons resultados, né, com o título da Copa, o título da Liga, né? E como tu tá vendo assim, quais tu diria que são as perspectivas para o voleibol sevilhano, assim, daqui para frente do Carrasol, assim? Tu vê um crescimento assim bastante promissor assim daqui para frente, não? Esse time ele tem um trabalho atrás que já de vários anos. Tudo que o time conseguiu lograr esse ano é a base de trabalho.
Queria parabenizar toda a comissão técnica, a diretoria do clube, porque, afinal das contas, eu sempre estive ali com eles lado a lado. Sim. Por mais que eu esteja, minha responsabilidade maior é na base, eu sempre ali tento Tá no dia a dia, ajudar ali no dia a dia. E isso é o resultado do trabalho. Não é nenhuma coincidência que eles tenham ganhado tanto a Copa da Rainha como a Liga Iberdrola, porque foi um trabalho muito bem realizado por toda a comissão técnica, e na verdade que eu acredito que eles conseguiram agora saborear esse caminho dos êxitos, e agora está há uma grande possibilidade de poder manter isso à base desse trabalho, nessa base sólida que se criou. E eu faço muito ali, eu dou muita importância no que é essa gestão da equipe, né? Então, o principal, a hora que eles têm que tentar como juntar todas as peças, é essa parte psicológica, porque a maioria, por não dizer quase toda a equipe, vai ser jogadoras novas. Tá. Porém, isso necessita um processo de adaptação, de amadurecimento, para poder lograr esses mesmos resultados que conseguiu esse ano. E vai ser difícil, porém, eles sabem o caminho. Isso aí, rapaziada. Então essa foi a nossa entrevista com o André Colin. Na verdade que uma bela conversa. Acho que uma das entrevistas que eu mais aprendi, porque justamente, como eu falei no início do vídeo, um cara super profissional, um cara que conhece muito do voleibol, mas também pela vivência que tem, já passou por muitas coisas e tem esse trato muito próximo, né? Então a verdade é que foi uma bela conversa, e mais um esporte diferente que a gente pode trazer, e a gente vai abordando para vocês aí, né? Mas eu espero que vocês tenham curtido, rapaziada, que vocês tenham gostado dessa entrevista de novo, né? Como eu sempre falo, porra, se tem alguma figura do esporte brasileiro ligado com a Espanha, ou esporte brasileiro de modo geral ligado ao mundo, vocês podem comentar, e a gente tenta fazer o máximo para tentar gestionar de alguma maneira, né? Mas espero que vocês tenham curtido, vocês tenham gostado. Deixa aquele like, comenta, compartilha, toda aquela pesca que vocês conhecem muito bem, né, rapaziada? Mas é isso aí, nos vemos em breve no próximo vídeo. Hasta luego!